Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e mais uma vez hoje aqui com a doutora Zélia e com o professor José Francisco. Nós fizemos uma live recentemente, né? Nós falamos sobre a questão do aborto, né? E todas algumas consequências. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito da pílula, né, a pílula contraceptiva. E nós contamos, então, obviamente, com o conhecimento da doutora Zélia e do professor José Francisco. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, tá bom? É muito importante que após esta live você também deixe o seu comentário. Uma boa noite a todos, a vocês que estão aqui e a vocês também. Um grande abraço que depois irão assistir essa live posteriormente. Boa noite, professor José Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, doutora Zélia. Uma satisfação estar novamente aqui para a gente continuar essa conversa e aí aproveitar aí todo esse conhecimento e a experiência da doutora Zélia em mais uma sessão. Maravilha. Boa noite, doutora Zélia. Oi, boa noite, gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem, nós estávamos com alguns probleminhas aí técnicos, mas nós já conseguimos resolver, já entramos, estamos aqui. Nós queremos realmente falar e entender um pouco mais a respeito da pílula, do método contraceptivo, né, que é um método não natural, e depois a doutora Zélia ela vai explicar um pouco melhor para nós a respeito da saúde da mulher, as consequências, né, que pode causar o uso da pílula, e a gente vai aprender também, mais ou menos, né, a gente vai fazer um mapeamento, como é que nós chegamos, né, como que as famílias chegaram a utilizar um método não natural para que se causasse a interrupção, né, de uma natalidade, enfim, né, que realmente houvesse uma concepção, né, gerasse de fato uma criança, né? Tudo isso são termos muito técnicos, né? E a gente vai pedir o esclarecimento da doutora. Para que a gente chegue e entenda um pouco mais como tudo isso aconteceu, gostaria de perguntar para o professor José Francisco, na última live, o senhor havia comentado a respeito, né, da teoria de Malthus, e eu gostaria que o senhor rememorasse, né, algumas coisas para que a gente fizesse essa introdução. Ok. Eu até vou aproveitar aqui, a doutora Zélia na live passada mencionou um livro, eu quero mostrar ele aqui, tá? A Ideologia da Pílula, tá? do Igor Moreira, e aqui tem uma Malthus, tem toda a questão da demografia, tem para quem quiser realmente se aprofundar mais nisso, tá tudo aqui. E também um outro livro que eu quero mostrar para vocês, que é esse aqui, se chama Regina, é o nome da minha mãe, mas não é. Esse aqui é Regulação Inteligente da Natalidade, escrito por uma tal de Zélia Gerente, não sei se alguém já ouviu falar, junto com a Maria Zoé Belan Lira Espíndola e o padre Hélio Luciano, meu amigo padre Hélio Luciano, da Arquidiocese de Florianópolis, doutor em bioética, que está na Espanha. Estou esperando o padre Hélio Luciano voltar para Florianópolis, para dar mais perto da gente. Então, assim, um prospecto que a gente pretende falar hoje, né, eu vou fazer uma breve introdução, rememorando essa questão do problema de Malthus para cá, né, do século XIX para cá, e como é que nós chegamos na pílula, depois deixar a doutora Zélia dar ali as informações médicas, a experiência que ela tem, mas vamos só relembrando o seguinte, esse Malthus, que é um inglês do século XIX, ele elaborou essa teoria de que a população estava crescendo exponencialmente, ou seja, matematicamente numa multiplicação, e a produção de alimentos estaria crescendo aritmeticamente, ou seja, numa soma, e isso ia acabar gerando
uma enorme fome no futuro, e aí ele alarmou todo mundo sobre essa necessidade de controle populacional. E aí o que aconteceu? Virou o controle populacional era uma coisa muito natural, né? As pessoas nasciam e morriam, é basicamente o crescimento vegetativo que a gente aprende lá em geografia, que é nascimento, número de nascimentos fera o número de mortes, a população vai crescendo, e é necessário que ela cresça, porque senão, se o casal não tiver pelo menos 2 filhos, não repõe o pai e a mãe, então você vai ter uma população decrescente. Isso gera uma série de problemas demográficos, econômicos, etc. Então, um mínimo de 2 filhos seriam necessário simplesmente para repor o pai e a mãe, e aí esse máximo, o mais, né? E as famílias tinham muitos filhos por uma série de outras questões. Eu, por exemplo, sou o 16º filho lá e da minha mãe, que graças a Deus nunca ouviram falar em contracepção. Mas chega um momento, e até também por questões sociais, essa questão da contracepção ou da paternidade responsável, de uma necessidade de regular o número de filhos, né? Se tornou realmente um ponto de discussão. Em parte por causa dessa ideologia do Malthus, que é falsa, né? E por outros interesses de redução da população que não são interesses da população, não são interesses dos pobres. Isso acabou entrando na pauta aí de políticas públicas, etc. Mas até, digamos assim, os anos 60, 50, 60, isso era uma questão natural. Com a evolução da ciência nessa área, e depois também, na segunda parte, eu vou retomar aqui para falar um pouquinho da Humanevite, do Paulo VI, que retoma com essas questões. Ele escreveu isso no final da década de 60, estava bem nesse burburinho. Há uma série de questões aqui que tem uma questão social, evidentemente, tem uma questão econômica, mas tem questões morais, tem questões éticas, tem questões de fé também envolvidas aí. Inclusive sobre o que é a sexualidade e o matrimônio do ponto de vista de Deus, né? Porque lembrando que toda discussão que a gente faz aqui, nós não estamos fazendo uma discussão humana, sociológica, ou coisa desse tipo. Embora essas informações possam aparecer, o nosso pano de fundo e nossa finalidade é sempre mostrar como é que a gente se adequa ao plano de Deus. Então tem que ver como é que é o plano de Deus, a sexualidade, a reprodução humana dentro do plano de Deus. Evidente que no mundo secularizado, onde essas coisas, aí vide as lives que a gente fez do relativismo aí anterior, né, com esse mundo todo relativista, que foi cada vez mais perdendo a relação com a lei divina, e isso foi deixando de ser importante, e aí você vê dentro do próprio matrimônio, ou seja, dentro da família, essa menor preocupação em temer a Deus, mas simplesmente em resolver problemas práticos. Isso é uma questão importante, né? Nunca percamos isso de vista. E também do ponto de vista dos costumes, conforme a gente vai chegando nos anos 60, tem a chamada revolução sexual, de que eu já falei aqui, que cria dos filósofos do Herbert Marcuse, do Michel Foucault, de todos esses filósofos revolucionários que foram levando a juventude a uma mudança de paradigma, não seguir mais os modelos da família, aquela história toda que arrebentou no rock, na contracultura, todos os anos 60. E aí tem um problema também moral, que é a questão da promiscuidade, da fornicação, ou seja, o sexo que deve, no plano de Deus, existir dentro do matrimônio, não que ele tenha sempre existido assim, sempre houve pecados sexuais, sempre houve fornicação, sempre houve adultério, mas a questão é o seguinte: antes da pílula, antes desses métodos artificiais de regulação de natalidade, havia até um medo natural, né? As pessoas iam com menos sede ao pote, porque pensavam assim, o risco de uma gravidez meio que segurava essa promiscuidade e a falta de essa vivência do sexo fora do matrimônio. Com o advento dos métodos artificiais, especialmente da pílula, então a pílula apareceu meio que assim como um salvo-conduto para a promiscuidade.
Então, agora basta que a menina tome a pílula e aí não tem problema, porque aí as pessoas começam a pensar desse ponto de vista. E eu quero chamar bastante atenção sobre isso. Com base no que Jesus disse no Evangelho de domingo passado, não ter mais os que matam o corpo, não ter mais isso, não ter mais... Temei apenas, e a única coisa que a gente deve temer, aquele que pode matar o corpo e a alma e jogar no inferno. E é a única coisa que ninguém mais tem medo. Nós temos medo de engravidar, tem medo de ficar avô antes da hora, temos medo de uma montoeira de coisa, tem medo de perder o emprego, tem medo de não poder fazer a faculdade por causa da gravidez, tem medo de não sei o quê, mas medo do inferno ninguém tem mais. Ou seja, o santo temor de Deus é aquela coisa que ninguém mais tem, que é a única coisa que Jesus mandou a gente temer. Então, aí, até a gente ver assim, conforme a própria vida cristã vai ficando degenerada por esse secularismo, por esse mundanismo, a gente começa a perder esse foco. Então, o que é a vida sexual, a educação sexual dos jovens? A grande preocupação passa a ser assim: eu não quero que a minha filha engravide. Se a minha filha não engravidar, está de boa. Então, o que a gente faz para não engravidar? Ou seja, o foco deixa de ser uma vivência cristã da castidade e preparação para o matrimônio e passa a ser basicamente uma questão logística de você pecar, mas não ter as consequências indesejadas, e aí que depois vai para o aborto, mas que... como evitar isso, então? E a pílula é a grande vedete disso, que a pílula... Ela passa, do ponto de vista da cultura, não só para uma regulação de natalidade, que nós vamos ver depois, segundo a Igreja e o plano de Deus, ilícita, moralmente ilícita, mas também para fomentar e para, como se diz, incentivar uma promiscuidade agora já que meio que está liberado, porque a pílula vai resolver. Então, só que a pílula, além de ser moralmente ilícita, por uma série de razões, porque isso está fora da mentalidade de Deus, né, que não é uma questão sociológica, ela causa uma série de problemas e série de prejuízos. E aí, a gente precisa deixar aí para a doutora Zélia, a partir daqui, né? Acho que se você quiser fazer alguma introdução, mas que a doutora Zélia discorra melhor, porque ela tem muito mais conhecimento, inclusive como que essa questão entra na prática da medicina, né? E acho que essa é a ideia. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Perfeito. Então, sobre essa questão desse pensamento, né, do crescimento demográfico, né, que aí entra, por exemplo, a teoria malthusiana, né, tem-se então essa mentalidade de que poderia faltar, né, alimentos, etc. e tal, né, e aí cria-se mecanismos, e um desses mecanismos, no caso, seria a pílula contraceptiva, né? Eu sei que às vezes parece um pouco primário, mas eu acho necessário, por várias razões, né, até para ficar bem conceituado, se a doutora Zélia poderia dizer, né, o que é um método contraceptivo, o que é contracepção, né, como que a gente pode definir isso de um modo assim, prático, objetivo, né? E, pois é, quer falar, professor? O teu áudio está um pouquinho ruim, eu não sei se você consegue perceber aí, mas ele está bem estranho. Eu vou fazer o seguinte, a doutora Zélia conseguiu entender? Eu depois que fiquei surda, eu fiquei com hiperacusia. Marcelo fala alto demais, e daí eu não consigo entender por causa do eco, da reverberação
do som. Certo. Eu captei para mim, não ouvi. Certo. O professor entendeu? Entendeu, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, eu vou trocar o microfone, tá bom? E se o professor puder ir conduzindo, pode ser? Ok. Eu vou, então, repassar aqui para a doutora Zélia. Está Certo. me ouvindo bem, doutora Zélia? Tá. Eu ouço Então, a ideia, perfeitamente o doutora que Zélia, é que a fala. O senhora problema é quando o Marcelo fala alto tem demais, algum problema no som reverbera, dele lá. e eu não entendo nada. Tem algum problema no som dele lá, tá? Então, a ideia é que a senhora comece a falar até da própria questão do que é contracepção, como é que Certo. Então, funciona, e aí encaminha. certo. Se vocês permitirem, eu vou começar do princípio. E o princípio é o Gênesis. Quando a gente analisa o Gênesis, quando analisa o matrimônio natural instituído por Deus, ainda não sacramental, mas o casamento natural, a gente vê algo simplesmente magnífico, porque Deus diz: não é bom que o homem fique só. Façamos de uma companheira que lhe seja semelhante. Antes disso, Deus, em conluio entre si próprio, agora a Santíssima Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabemos que Deus é família, família trinitária e unidade na Trindade. O homem, quando eu falo em homem, eu falo na pessoa humana, a humanidade. A humanidade criada por Deus à sua semelhança tem colocado por Deus a tendência de formação da família. E essa formação da família começa naquele deslumbramento entre homem e mulher que leva ao casamento. E esse deslumbramento, amor, ele se manifesta além do sentimento espiritual da alma, se manifesta também no próprio corpo, naquele desejo em que um tem o desejo de se unir ao outro numa união tão impressionante como se quisessem voltar à primitiva unidade, em que homem e mulher formam um só corpo, numa situação, inclusive, de imenso prazer, que foi um grande presente que Deus deu para a humanidade. Isso nos difere bastante do animal, que acasala apenas para procriar. Então, nós temos na relação sexual humana eu diria, dois alicerces: o amor, do qual emana o desejo de união de corpos, e essa união de corpos, ela é procriadora, eu diria, ela é co-criadora com o Criador. Então, é um ato simplesmente, eu diria, quase místico, é magnífico. Quando a gente penetra na loucura, em como Deus fez para que a família humana continuasse, é algo maravilhoso, porque é diferente de qualquer bicho que só se acasala no cio e depois ninguém mais sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho. Então, a família é esse foco, porque é a semelhança da família divina. Ora, no momento em que esse ato, em que se tira desse ato, eu diria sagrado, no momento em que se tira desse ato a sua fecundidade, nós entramos agora na contracepção. Então, o contraceptivo é aquilo que tira do ato sexual a fecundidade. Ora, se nós olharmos a Bíblia, o primeiro mandamento que está na Bíblia é sede fecundos, ou crescei e multiplicai, povoai a terra. Esse é o primeiro mandamento. Então, quando o casal humano transgride o primeiro mandamento bíblico, que é o da fecundidade, estando agora unidos na relação sexual e tiram dela a fecundidade, então se torna uma situação muito grave
desobediência ao primeiro mandamento bíblico. E também porque a Igreja ratifica isso. Eu me lembro que em 1950, na época do Papa Pio XII, numa alocução a médicos e enfermeiras obstétricas, ele coloca qualquer... Ele não disse a palavra castração, eu vou traduzir por castração. Qualquer coisa que tire do ato sexual a sua fecundidade, seja por métodos físicos, químicos, mecânicos ou cirúrgicos, é gravemente ilícita. Bem, nós temos, no início, como o professor Zezinho falou, a partir de Malthus. Malthus era um pastor protestante. Ele viu que nasciam mais crianças do que ele enterrava mais fiéis da sua paróquia. E dali ele achou que... Ele achou, não, eu estou agora criticando, comentando, que parece que ele nunca tinha lido o Sermão da Montanha, o Evangelho de Mateus 5, 6 e 7, em que Jesus diz: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. E ele disse: Deus veste assim os lírios do campo, mais do que Salomão se vestiu em todo o seu esplendor. Se Deus cuida assim das aves do céu, como é que não vai cuidar de vós? Então, não havia fé nesse pastor, no sentido da providência divina, de que se Deus permite que novas pessoas humanas surjam, ele também dá o sustento. Claro que isso pode ser impedido pelo pecado, da egolatria, da não compaixão de quem precisa, da má distribuição de renda, etc. E tal, aí é outro assunto. Bem, então, o que nós temos hoje? Bem, a partir de Malthus, então, veio a ideia, ele coloca como necessidade da contracepção. A partir da década de 60, 70, quando houve a libertação sexual, na realidade é a escravidão sexual, mas sob o nome de liberdade. A partir daí, realmente a coisa ficou caótica, porque eu me lembro quando havia os congressos de ginecologia e obstetrícia, constatava-se que nasciam nas maternidades mais filhos de moça solteira, não casada, jovem, do que de mulher casada dentro do âmbito familiar. E, a partir daí, houve, dentro das faculdades de medicina, e eu vivenciei isso, já estava fora da faculdade, mas era nos cursos de pós-graduação, então, recomendava-se que não deixasse nenhuma adolescente sair do consultório sem a receita da pílula anticoncepcional, fosse qual fosse a queixa. Eu me lembro que na década de 90, as mães entre si já comentavam: quando a minha filha menstruar pela primeira vez, eu vou levar ao ginecologista para ver se tudo está bem. Na realidade, elas iam para sair de lá com a receita de pílula, e todas, sem exceção. Eu duvido que me apresentem alguma mãe levando a filha ao ginecologista, que o ginecologista não arranje uma falsa desculpa de uma doença inexistente para receitar a pílula anticoncepcional. Na realidade, ela acha que é isso que a mãe quer, e em geral é. Nós vemos até dentro do âmbito religioso, ainda hoje estávamos comentando, lá na minha paróquia, que mesmo em reunião de grupos de casais católicos, as mães dizem que fazem isto e aconselham a fazer. Permitem que o namoradinho durma no mesmo quarto da namoradinha, só não pode engravidar. Foi que há pouco, me parece que Marcelo falou, o professor José, assim, não recordo bem. Então, nós temos o aspecto moral, que toda a contracepção é gravemente ilícita,
Eu diria que transgride já o primeiro mandamento bíblico, transgride depois o sexto mandamento, mas tem uma coisa que o pessoal em geral não reflete, transgride o quinto mandamento, porque coloca a vida em risco. Há um ditado que diz assim: o homem perdoa às vezes, Deus perdoa sempre, a natureza não perdoa nunca. No momento em que nós usamos artifícios para evitar a gravidez, o corpo vai responder. Por exemplo, vamos pegar o mais comum e mais antigo dos métodos contraceptivos, que é bíblico, que é o onanismo, o cair fora, a ejaculação fora da vagina, o coito interrompido. Além de ser o método mais falho de todos, é o método que destrói completamente a vida do casal. Por quê? Porque é uma frustração terrível. É muito complicado a mulher chegar a ter orgasmo naquela angústia de que ele tem que cair fora. Para o homem é frustrante no momento em que o desejo natural é de uma penetração maior. Nesse momento ele está preocupado em cair fora. Frustra o homem, frustra a mulher, e isso vai acabar lá no nervosismo por qualquer bobagem, até por um tubo de pasta de dente que não foi bem apertado, por besteirol, porque eles não querem nem sequer tocar no ponto nevrálgico, que é uma vida sexual meia-boca. E que, não havendo aquela paz que emana do ato sexual, sendo algo que mexe com a natureza emocional, psíquica de cada um deles, não é só da mulher, é da mulher e do homem, via de regra, acaba somatizando. Quando as clientes chegavam para mim com queixa daqui, da colada, aquela coisa, nenhum médico descobre o que eu tenho, dói aqui, dói acolá. Vocês devem estar cansados de ouvir, os médicos não descobrem. Aí, quando chegava para mim, nas tais doenças que os colegas não tinham descoberto, porque doía até o hipotálamo, isso aí, claro, é uma piada, né? Mas na minha faculdade nós dizíamos que ela tem dor até no hipotálamo. E, de fato, tem dor no hipotálamo, porque tem uma dor de frustração, tem uma dor emocional, porque a vida sexual virou vida meia-boca. Não há aquela satisfação plena, porque o ato ficou capenga. Estão transgredindo a lei natural. Eu nem falaria em lei divina, a própria natureza, o corpo reclama. Então, aí eu pego aquelas mulheres com aquelas doenças que ninguém descobre, e aí eu faço uma pergunta tão simples: está tendo orgasmo em cada relação sexual? Ah, não. E, em geral, quando o marido está todo cheio de problema emocional, eu vou pesquisar e o motivo é o coito interrompido. E muita gente acha que isso não é método contraceptivo, nem acha que isso é pecado, e nem acha sequer que seja contracepção. E é. Não só na definição do Papa Pio XII, mas até lá na Bíblia, o onanismo. Tá? É só olhar o pecado de Onã e a gravidade que foi considerada em cima disso. Agora, quando eu falo em quinto mandamento, não é só esse transtorno emocional do coito interrompido. Eu agora vou entrar na história da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela mata. Basta olhar a pílula anticoncepcional. Em todas as bulas de pílula anticoncepcional, e se tem alguém ouvindo, eu desafio a olhar lá no Google o nome de alguma pílula e escolher aleatoriamente. Em qualquer bula de pílula que consultar, vai dizer, o fabricante diz, que mata 5 a 10 usuárias a cada 10 mil usuárias por ano. Isso quer dizer que numa cidade com 10 mil mulheres usando pílula, em cada ano, 5 a 10 morrerão de pilulite. A pilulite pode se manifestar em
venose, trombo de veia profunda, trombose venosa profunda, pode não matar, pode só perder uma perna, por exemplo. Pode se manifestar por uma trombose retiniana, não vai matar, mas pode ficar cega. Trombose mesentérica vai matar, sim. Trombose coronariana vai matar, sim. Trombose cerebral vai matar, sim. Só que no atestado de óbito não diz que é pirulite. Diz, morreu de infarto, tão jovem. Como é que pode tão jovem morrer de infarto? Mas teve um derrame, como é que pode? Tem só 30 anos, 20 e tantos anos. Bah, mas deu uma trombose lá no fígado. Como é que pode, né? Ou deu um hepatoma, um tumor de fígado, raríssimo antes da pílula, hoje frequentíssimo. Então, são essas doenças que estão acontecendo e que, claro, o médico não diz que é da pílula. Por quê? Por que a elucubração minha? Porque o fabricante coloca que mata 5 a 10, e, além disso, o fabricante coloca os outros efeitos colaterais, por exemplo, a pessoa com tendência diabética, ela vai ter diabetes precoce, mais grave, insulino-dependente, tudo está na bula. Por que o fabricante coloca? Porque se alguma mulher que infartou ou teve um derrame, ficou paralítica e sabe que é da pílula, ela tentando, eu conheço casos e mais casos em que as mulheres tentaram cobrar do laboratório uma indenização. Não conseguem, porque está escrito lá na bula. Não leu porque não quis, não ficou sabendo porque não quis. Mas o fabricante abriu o jogo, ele botou lá na bula. Aí vem o outro lado. Se o médico diz que é da pílula, que a paciente morreu, e ele receitou, ela pode agora processar o médico. Então, ninguém vai dizer que é da pílula, mas eu sugiro a todas as mulheres que usam pílula anticoncepcional que peguem o nome da sua pílula e que vejam o que o fabricante diz. Quando a criadora de um grupo de Facebook chamado... como é? Ai, me esqueci. Tem um que se chama um veneno chamado pílula anticoncepcional. E esse grupo... Esqueci o nome, eu vou ter que olhar de novo. Há um grupo que fala... No que puxa o primeiro, vai aparecer o segundo. Quando puxar ali no Facebook efeitos da pílula anticoncepcional, vai encontrar esses grupos. Nesses grupos, aparece de vez em quando mulher tentando ser ressarcida, que sobreviveu e tenta se ressarcir do dano e não consegue. E o médico cai fora dizendo que ela não leu a bula porque não quis. Ela que pediu a pílula, foi a mãe dela que veio. Eu, nesse momento, estou lembrando de uma, dentre centenas que eu conheço, que tem um dos grupos de contra a pílula anticoncepcional. A mãe a levou o ginecologista para a receita de pílula quando ela tinha 15 anos. Aos 35, ela fez a tromboembolia pulmonar. Levou 20 anos. Antigamente, quando o médico receitava pílula, ele mandava fazer uma pausa a cada 6 meses, o que era uma imbecilidade, porque a pílula, na primeira tomada, no primeiro ciclo, ela pode não impedir a ovulação. Então, nós diríamos assim, que só é eficaz, no sentido de ser contraceptivo, a partir da segunda caixa. Então, antigamente, mandava tomar 6 meses para 1 mês. Estupidez, porque aí ficava naquele mês desprotegida, no mês seguinte ainda desprotegida, porque estaria de novo na primeira caixa. São essas estupidezes que quem receita a pílula
Fazia e faz. Fazia e faz. Antigamente, dizia que depois dos 35 não pode tomar pílula anticoncepcional. Por quê? E está na bula também. Por quê? Porque é quando começa o risco dos acidentes tromboembólicos pela idade. E agora, os médicos nem se importam se a mulher de 40 anos toma ou não. Uma das fundadoras, eu estou tentando me lembrar o nome do grupo lá no Facebook, ela tinha 40 anos quando foi ao ginecologista. Ela não usava pílula, ela usava sei lá que outro método, aliás, ela propaga muito o DIU, então não é uma pessoa católica. Então, ela foi ao médico consultar e tinha um fibroma uterino, e ela recebeu a receita de pílula para o fibroma uterino. Ora, o fibroma uterino, ou leiomioma, ou mioma uterino, ele é hormônio dependente, ele piora com a pílula. Aí a médica receitou pílula anticoncepcional aos 40 anos, ela já estava no grupo de risco de acidentes tromboembólicos, e ela, em poucos meses, fez uma tromboembolia cerebral e ficou paralítica, ficou cega, depois recuperou, teve que reaprender a andar, reaprender a falar. Então, é um drama. Por isso que eu falei que também é quinto mandamento, não é só sexto. O que eu sugiro? Leiam a bula da pílula anticoncepcional e vejam o que o fabricante diz. Quando esta fundadora desse grupo, estou tentando me lembrar do nome, mas não sai. Meio Alzheimer, gente. Então, quando a fundadora desse grupo, depois de ter estado em coma bastante tempo, e quando já havia conseguido superar e conseguiu ler, ela foi ler, disseram que era do hormônio da pílula anticoncepcional, aí ela foi ler, estava na 142ª linha da bula da pílula anticoncepcional que dava o que ela teve. A maioria das mulheres não tem coragem de ler até a 142ª linha, porque ela continua depois, é uma linha enorme. E também não entendem, não se dão o trabalho de procurar o que aquela palavra significa. É terrível, terrível. Bem, eu falei em pílula anticoncepcional, e falei no coito interrompido também, e os outros métodos mais usados atualmente são a camisinha, e aí vem o que eu diria, as pessoas acham que a camisinha é método natural. Não é método natural. Tira da relação sexual a capacidade procriadora. Deixa de ser fecunda aquela relação. Como eu ensino método natural, a mulher, conhecendo o próprio corpo, vai saber que ela só é fértil durante um período de 5, 7 dias a cada ciclo. Então, vamos dizer que ela tem um ciclo lá de em torno de um mês. Ela terá 3 semanas infértil e 1 semana, no máximo, fértil. Ora, se usar camisinha o tempo todo, durante 3 semanas está usando para nada. E durante 1 semana está arriscando, porque se arrebentar, e de vez em quando arrebenta, vai engravidar, porque está fértil. Então, o lógico é o quê? Está infértil, relação sexual maravilhosa, super curtida, com o máximo de prazer, sem nada atrapalhando, obedecendo o primeiro mandamento bíblico, sede fecundos. E quando estiver fértil, namorar, sem relação sexual. Não é o namoro atual, que em geral começa na cama. Namorar como de antigamente, é muito bom. No momento em que o casal fica 1 semana sem relação sexual, um em benefício do outro, porque não é oportuno, neste momento, a vinda de um bebê, então eles estão ambos olhando para o mesmo objetivo e se sacrificando por esse objetivo. E eles vão ter muita saudade daquela união maravilhosa que estavam tendo, sem nada atrapalhando.
e na hora que eles vão recomeçar a relação sexual, vão estar assim, com muita saudade, eu diria estar com muita fome. E quando a gente tem fome, até sopa de pedra é gostoso. Então, faz muito bem para o casal. Eu sempre digo, quanto casal fica 15, 20 dias sem relação porque brigaram? E não acho nada difícil, brigaram, agora estou de greve. Mas são incapazes de aceitar ficar 5 a 7 dias sem relação para um objetivo comum familiar, de bem-estar familiar. São coisas ilógicas que eu não entendo. Falei demais, desculpa. Manda. Consegue me ouvir? Está me ouvindo bem ou não? Agora está ótimo. Melhorou? Ficou bom. Que bom. Ficou ótimo. Bom, professor, a doutora Zélia, ela falou sobre a questão do espaçamento, né? Aí está nos dando uma aula em relação à caridade mútua, né? Entre o marido e mulher, não a essa transformação do sexo, né, em uma euforia simplesmente de desejo desregrado, né? Existe então, professor, se eu não me engano, acho que foi o Papa Paulo VI, que ele falou sobre a questão da pílula, que a pílula ela poderia, inclusive, favorecer distúrbios no matrimônio, como, por exemplo, traições, né? Por quê? Que relação teria, por exemplo, a pílula com, sei lá, o adultério? Eu só quero pontuar alguma coisa em cima do que a doutora Zélia estava falando. Eu acho que é uma coisa importante até para esclarecer também isso. A doutora Zélia está falando isso com uma enorme propriedade, porque às vezes a pessoa faz confusão, que acha então que o casal católico, casal cristão, que quer seguir a lei divina, cada vez que faz sexo tem que nascer uma criança, senão é ilícito. Tem gente que pensa isso. Gente, não é isso. Não é isso. O casal pode ter tantas relações sexuais quantas quiserem, sem fecundidade, desde que não haja aquilo que a doutora Zélia disse, a contracepção, desde que não haja nada artificial impedindo essa relação. O matrimônio tem essa função, tem a função unitiva e procriativa, como ensina a teologia do matrimônio. Então, essa dimensão unitiva é para ser vivida na sua integralidade. E aí, evidentemente, com inteligência, e daqui por isso que a doutora escreveu o livro já, a Regulação Inteligente da Natalidade, com inteligência se pode fazer isso sem que você gere essa questão ilícita. Percebe, gente, aqui é uma coisa muito importante. Em todas as lives que eu participei aqui, eu fiz muita questão de frisar esse ponto. O que é pecado? O pecado não é só uma coisa que Deus resolveu dizer para que atrapalhar a diversão da gente. O pecado é aquilo que atrapalha o desenvolvimento da nossa essência. Então, olha, escutando a doutora Zélia aqui, eu fiquei até assim, deu até uma coisa romântica, porque veja só, como o matrimônio é maravilhoso, entendeu? Essa relação e como que um matrimônio vivido desse modo é extremamente gratificante, vivido na fidelidade, vivido desse modo. Por quê? Porque ali você está obedecendo a lei divina, e quando é que você obedece à lei divina? Tudo flui, tudo vai concorrer para o bem. Por quê? Porque você está dentro da lei divina, que começo é uma lei natural. Então, Deus não vai mandar... Percebe? Eu lembro da primeira live que eu fiz, que eu mostrei aquele desenho lá que tudo veio de Deus, eu falei da vaca, assim. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha um pensamento.
como é que eu quero que isso aí funcione? E com requintes assim, né? Como a autora Zélia, eu já escutei ela falando uma vez, Deus esnova quando ele faz alguns detalhes assim que são realmente espetaculares. Deus está se achando, ele está se esnobando em certo sentido. E isso é para ser vivido com toda alegria, com toda. E aí, quem vive isso tem uma sensação de plenitude, uma sensação de vida plena, que é isso que Deus quer. Então, para você, querido, para você experimentar isso, só seguindo a lei divina. E toda vez que o que é o pecado? O pecado é tudo que entra para atrapalhar, porque aí o ser humano acha que pode melhorar a obra de Deus. O ser humano começa a achar que ele pode fazer umas reforminhas aqui para o negócio funcionar melhor. E é óbvio que não vai dar certo. Por quê? Porque o pecado sai da lei divina, sai da harmonia natural. Então, toda vez que o casal por exemplo, entra na brincadeira aí, na brincadeira séria da contracepção, ele está saindo da lei divina, então ele está saindo do programa natural. A Turazélia já disse isso de maneira magistral. Mas, e aí, o que acontece? Quando você começa. E aí eu vou pegar de novo a palavra da Turazélia da nossa live passada. Assim, quando você. Aquela história da linha do trem, da Turazélia, fui eu que falei, mas eu aprendi com ela. Que quando a linha do trem está perfeita aqui, você abre um pouquinho aqui, você não vai perceber aqui. Mas conforme você anda o trem, a tendência é que a linha vá devagarinho se distanciando e o trem descarrila logo ali na frente. Então, quando o casal. E aqui eu fico pensando como é preciso investir nessa catequese da formação da sexualidade para os jovens e da formação do matrimônio para os casais, porque, assim, quem não conhece a lei divina está perdendo uma maravilha, está perdendo uma qualidade de vida que é incomparável. É incomparável. É isso que a doutora Zélia disse. Ah, você quer viver do seu jeito? Você quer seguir a serpente lá? Não, pode fazer do jeito que quiser, tá de boa. Você acha que está ganhando alguma coisa. Esse prazerzinho ilícito aqui, aquela coisinha ali, você acha que está na vantagem. Querido, que pobreza. Olha o que você está perdendo. Você está perdendo essa dimensão, essa profundidade, essa totalidade que a união do homem e da mulher no matrimônio é sem nenhum artifício, sem nenhum artifício, honestamente, e assim, com Deus junto, porque é Ele que está proporcionando tudo isso. Então, cada ato sexual, cada união sexual do homem e a mulher é a prefiguração da união mística nossa com Deus. Então, e aí, o que faz o pecado? O que faz essa ideologia humana, esse secularismo? A gente diminui isso. E aí, o que essa propaganda diabólica faz? É como se toda essa coisa que nós estamos falando, que é uma perfeição, que é uma delícia, que é uma maravilha de se viver, fosse uma repressão, fosse uma coisa de gente carola, fosse uma falta de liberdade, e que a verdadeira liberdade fosse viver essa libertinagem da revolução sexual. E é claro que se você entrar por aí, tudo vai dar errado. Então, por que que agora a tua pergunta específica, Marcelo, por que que quando o casal começa a usar pílula, ou começa a usar camisinha, ou qualquer outro tipo de coisa, isso vai acabar, ou é uma possibilidade de acabar lá no adultério? Porque você está começando a abrir a linha do trem. Você não pode abrir brecha. Na lei divina não tem como abrir brecha. Você não tem, simplesmente segue o script, querido, porque foi Deus quem botou esse script. E se ele botou, e se ele insistiu, olha, isso é uma coisa que Jesus desenhou, ele falava em parábolas, mas quando perguntaram sobre o matrimônio, sobre o divórcio, sobre o homem, ele falou, peraí, calma lá, ele desenhou. O homem deixará seu pai e sua mãe, deixará sua mulher, o que Deus uniu, o homem não separe. Por que ele está falando? Porque aqui tem uma mística.
Isso não é uma questão só social, porque aqueles homens que foram fazer a pergunta para Jesus estavam preocupados com os seus problemas. Ah, estou bem enjoado da minha mulher está meio esquisita, não sei o quê, não sei o quê. Será que não tem um jeito de trocar? Você está preocupado com uma questão. E Jesus disse, querido, foca, vocês estão olhando a superfície, vocês não sabem, vocês não conhecem a essência. Você tem que entender o negócio do modo como Deus pensou. Aí beleza, aí tudo flui, tudo é maravilha. Então, quando o casal começa, e aí começa lá com o menino e a menina, pequenos, na educação sexual. Porque se o menino e a menina começa lá uma vida sexual, por exemplo, de masturbação, qual é o problema? Já desfoca o sentido do sexo. O sexo passa a ser um parque de recreação. Ele não passa a ser o amor unitivo que você só vai, querido, não tem outro jeito. Você só vai perceber isso no sagrado matrimônio vivido de acordo com a vontade de Deus. Não tem outro modo. Então, o sexo vivido de qualquer outro modo, ele vai ser prazer, mas esse prazer que é incompleto, ele para e você fica aquela coisa e você cada vez vai querer incrementar, inventar mais. Então, o casal ele tem que entrar na lei divina desde o início, já o pré-casal, quando você nem imagina com quem você vai casar, você pensa, eu vou me preparar para isso, eu vou ser casto, quero que a minha sexualidade esteja intacta, que ela esteja de acordo com a lei divina, porque quando chegar o momento, esse negócio vai ser espetacular, porque vai ser do jeito que Deus pensa. Quando você começa a desviar o foco, aí lá na frente vai dar errado. Então, muitas do que os namorados? Os namorados eles já estão nessa. Às vezes vão o casamento, seja o sacramento ou não sacramento, ou união estável, só quando ele resolve morar junto, aquele negócio já está desgastado. É uma coisa fadada a acabar ou fadada a ser ruim, por quê? Porque não está dentro do script divino. Quando está dentro do script divino e a gente tenta viver a lei divina no máximo, na máxima potência, o que acontece? Isso vai exigir de nós sacrifício. Óbvio, vai exigir sacrifício. Porque eu vou ter que me conter, porque eu vou ter que evitar, eu vou ter que evitar ocasiões que vão me tirar desse foco. Então, isso é sacrificante. Mas sacrifício é o verdadeiro nome do amor. O amor, quando diz Deus é amor, amor é sacrifício. Então, se você não sabe sacrificar, você não sabe amar. É básico. A pessoa acha que amor é prazer, é sensação. Acho que os animais estão mais evoluídos que muitos de nós nesse sentido. Esse sacrifício é o que vai dar todo o sentido. Porque quando eu amo me sacrificando, deixando de lado aqueles gostos, aquelas coisas, em nome de uma coisa maior, eu estou na vibe de Deus, porque isso é Deus, isso foi Deus que colocou em mim. E aí, tudo vai... Porque quando Deus está em nós, o negócio flui, a coisa funciona. Quando ele não está, quando você resolve fazer carreira solo e deixar Deus de lado... Carreira solo não, né? Que sempre tem um agarrado que vai acompanhar, mas... um que a gente não quer, mas a coisa, tudo começa a dar errado. Então, o casal tem que... É isso que precisa... tá? Se você começa a destruir isso desde o início, está fadado a dar errado a partir daí. Aí eu vou aproveitar aqui, eu fiz algumas anotações sobre o Manivite, porque o Papa Paulo VI, você citou o Papa Paulo VI, eu até anotei mais coisas aqui para ler, mas eu não vou ler, não, porque na verdade eu já tinha dito, mas é assim, o que o Papa Paulo VI diz ao Humanae Vitae? O Humanae Vitae é sobre a vida humana, então, né, uma encíclica de 1968, que o magistério da Igreja resolveu trazer para si essa questão, toda essa questão do matrimônio, da contracepção, do controle de natalidade, da necessidade de uma paternidade responsável. Isso gerou uma grande discussão, a Igreja não pode ficar de fora disso.
Então, o magistério da igreja chamou para si uma palavra oficial nesse sentido. Porque aí havia muito essa questão, né, que o que é lícito, pode, não pode, mas essa questão da paternidade responsável. Então, o Papa Paulo VI, inclusive na Humanevite, assim, alguns comentam, por exemplo, será que um método artificial de contracepção não seria só um mal menor em nome de um bem maior, que seria, no caso, o controle da natalidade? E o Papa diz, não, porque esse tal do mal menor sempre gera um mal pior ainda. Gera um mal maior ainda, não vai gerar um outro bem. Então, um bem que vem do mal menor, e se o mal é ilícito, ele abre caminho. Toda vez que você abre o espaço para o pecado, para alguma coisa ilícita, isso vai trazer, o capeta entra ali, porque ele está de olho, né? O capeta odeia o matrimônio, ele odeia crianças, né? Então ele não quer, ele quer fazer de tudo para atrapalhar. E se você abre uma brechinha, meu filho, ele vai entrar ali, vai trabalhar, ele vai começar a botar o fermento nele. Então você tem que, para que ele não entre, você tem que ficar firme na lei divina. Isso. E aí, basicamente, o seguinte, já quando o Papa começa a dizer assim, ó, olha, nós temos que olhar a coisa a partir da lei divina e da vida espiritual. Porque se você olhar só isso que a gente chama de secularismo, ou seja, quando você olha a vida apenas enquanto vida humana, física, social, econômica, etc., aí a gente pode fazer todo tipo de arranjo, que, né, a gente não, mas assim, é possível. Se a vida for só isso, você pode fazer qualquer tipo de arranjo. Mas se a vida é eterna, ela foi colocada por Deus e tem uma finalidade que foi Deus que colocou, então não pode. Então a lei natural tem que ser seguida, porque a lei natural é um reflexo da lei divina, e a lei humana a gente poderia chamar lei positiva, ou seja, aquilo que o direito permite ou proíbe, ele não pode desgarrar da lei natural e da lei divina, porque quando começa a fazer isso, degringola a sociedade toda. Então, o Papa... eu me lembro aqui, até eu tive essa dúvida, eu me lembro quando eu era estudante, eu fiz essa pergunta para o padre, que estava dando aula desse assunto, e eu disse assim porque eu realmente pensava. Eu falei nesses termos, em 1988, se eu não me engano, para o professor. Professor, eu acho que o Papa Paulo VI está interferindo onde ele não é chamado, porque se a ciência, isso aí é um assunto de ciência, o Papa não tem que interferir lá. Eu era seminarista, estudante de filosofia, e eu fiz essa questão. Então, se eu fiz essa questão, significa que essa é uma questão, é uma coisa que na época, para mim, era uma natural, isso não chegou na minha cabeça à toa, não tirei da cartola isso, era mais ou menos um senso comum. A igreja não deve interferir nessas coisas. E o padre deu uma resposta muito clássica, assim, que opa, tá bom, já entendi, tá bom. E, assim, ele foi muito claro, muito incisivo. Disse, olha, a ciência, ela pode encontrar um monte de coisa. Ela pode descobrir a pílula, pode fazer a bomba atômica, ela pode fazer bebê de proveta, ela pode fazer fertilização in vitro, ela pode clonar. Ou seja, tecnicamente, a ciência pode fazer e chegar a vários resultados, mas o cientista não está no âmbito da biologia, da engenharia, da química, da física, decidir questões éticas, decidir o que é lícito, decidir o que é justo. Isso não está no âmbito de pesquisa da ciência natural. Isso, o ético e o justo, é a filosofia moral, é a teologia moral. Ou seja, é aí que a gente vai decidir. E o Papa é a autoridade, o magistério da igreja entra exatamente para suprir isso. E aqui, quando o Papa, na Humanevite, vai tratar da questão da paternidade responsável, é exatamente essa linha que a doutora Zélia estava falando. Entendeu? Ele reconhece, olha, do jeito que a situação está, a vida urbana, etc., realmente, em muitas situações, já não é mais conveniente que se tenha 15 filhos. É natural, e o Papa diz, olha, que a inteligência humana
encontre meios, inclusive para entender melhor o corpo, como é que funciona a concepção. Por exemplo, essa questão do fértil, não fértil. Então, conforme a gente avança nesse sentido, de onde vem a fertilidade, como é que funciona no corpo, isso. Então, o Papa diz, olha, isso é ótimo, quanto mais conhecimento a gente tiver nesse sentido, melhor. E a gente pode usar a inteligência para os nossos fins. Então, por exemplo, se um casal que quer regular, assim, não vamos ter um filho atrás do outro porque a gente não vai dar conta, ou porque não é interessante, ou não precisamos ter 16 filhos, sei lá, vamos ter menos, ou vamos controlar isso para a gente ir tendo filhos de acordo com a possibilidade. O Papa disse, olha, isso não tem problema nenhum, isso é uma questão de você usar a inteligência. Só que aí, quando ele vai responder as questões de os métodos contraceptivos, ele entra exatamente nisso que o Papa Pio XII já tinha dito. Esses métodos artificiais, eles são ilícitos, são gravemente ilícitos, entre outras coisas, por isso que você disse, porque eles abrem a porta para que a vida sexual e a vida matrimonial percam o foco daquilo que é a vontade de Deus. Então, o que o Papa diz? Que a gente, então, use a inteligência e tudo que a gente sabe para regular a natalidade, ou seja, para ter paternidade responsável? Sim, sim, mas não com contracepção. Porque se você faz a contracepção, ou seja, tirar do ato sexual o poder criador, o poder gerador, aí você está abrindo, você está abrindo a janelinha aí para o Satanás. E aí o que acontece? Ou seja, abrindo para o mal. Ou seja, e aí você perde o foco e lá na frente o casal, ou seja, você já não está mais, perdeu o brilho daquilo que é o sagrado matrimônio. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso? Porque está todo mundo fora dessa vibe, está todo mundo no mundo secularizado, achando que a vida é só isso que a cultura contemporânea vem passando, as pessoas não estudam mais catequese, as pessoas não querem saber mais da palavra de Deus, elas só recebem informações de fontes ridículas da imprensa, de todo mundo que está trabalhando exatamente para fazer com que essa mentalidade mundana se alastre. Mas isso, e aqui as palavras da doutora Zélia foram especiais, assim, não só o que ela falou, mas o modo como ela falou, que ao invés disso gerar felicidade, isso está impedindo a verdadeira felicidade da família, a verdadeira realização sexual. Então as pessoas estão aí, assim, ó, tem mais hora de motel do que urubu de voo, como algumas vezes a gente diz, e não é feliz. Não é frustrado. Frustrado porque a realização, a felicidade do sexual não é isso. E as pessoas entram nessa o tempo todo. Mas aí a questão que se coloca, para quem lê a Humanivite, para quem entende a doutrina da igreja, é assim, ok, então como é que a gente faz? Como é que o casal cristão precisa fazer para viver isso e, na prática, ter um planejamento familiar adequado, um planejamento familiar que não elimine a fecundidade? Ou seja, não é que você não queremos ter filho nenhum, mas esse matrimônio não é válido. Tá? Algum filho precisa vir, senão não faz sentido. Tá? Mas que esses filhos venham de acordo com um certo planejamento, como é que a gente usa, então, a inteligência científica a favor de um método natural e inteligente, prático, viável para os casais, para as pessoas que querem, as pessoas que querem viver isso na prática. E aí, claro, né? Quem foi que escreveu esse livrinho aqui, Regulação Inteligente da Natalidade, está aí do nosso lado.
a gente, acho que agora, doutora Zélia, seria Pois é. aquelas dicas mesmo que a senhora já começou a dizer, mas agora tem muita gente assistindo aí, e as pessoas não têm noção dessa questão de que a gente pode ter um matrimônio e regular, ou seja, ter um planejamento familiar sério e efetivo, sem violar nenhuma lei divina, sem violar a ética. Eu acho muito importante, a primeira coisa a considerar é que quando se recebe ou quando se pensa naquele primeiro anúncio do amor de Deus, quando se reconhece a bondade do Criador e o amor que ele revela nas suas criaturas, e principalmente no corpo humano, é algo simplesmente esplêndido, porque quando a gente analisa a genitalidade masculina e feminina, você me perdoe, mas eu considero até místico, porque realmente é uma união tão íntima e geradora de vida. Então, aquela palavra do Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, parece que ali se realiza, tá? Quando o homem se torna, o homem que eu digo é a humanidade, o homem, o casal, se torna co-criador. E mais, não apenas num ato de amor, mas num ato que gera um prazer imenso. Quer dizer, veja o cuidado que Deus teve de fazer com que, diferentemente dos animais que só copulam no cio, nós tenhamos essa atração todo o tempo, independente de estarmos ou não férteis. E essa atração que não se resume à genitália. Todo corpo humano é erógeno. Então, são presentes magníficos que Deus deu. E as pessoas costumam achar que é assim, que o católico, porque é católico, tem uma vida sexual meia boca, uma vida sexual não satisfatória, cheia de repressões. Muito pelo contrário, o casamento é a consagração do amor humano. É quando esse amor é mergulhado no amor trinitário da unidade na Trindade. E isso é o máximo, isso é algo que deleita, que gera alegria e paz numa profundidade que só a genitalidade é incapaz de dar, porque nós vamos além do que o animal faz. E, veja, Deus colocou na mulher os sinais de fertilidade. Ele colocou também os sinais de fertilidade na cadelinha, na gata, na vaca. Então, os animais sabem, os patrões, os donos dos animais, sabem quando é que a sua cadelinha, a sua gatinha, ou a vaca, ou a porca, estão férteis para acasalar. E o que Deus faz? Ele coloca na mulher os mesmos sinais de fertilidade, não igual o da cadela e da gata, mas ele coloca na mulher o sinal do muco, que foi aquele que o casal Billings divulgou a partir da década de 50. Cuidado, 50, não estou falando em 80 nem 90, falando em 50, antes da pílula anticoncepcional. O pessoal acha que quando a pílula anticoncepcional chegou, já tínhamos método natural, tão eficaz quanto pílula, divulgado pelo Billings, mas silenciado por ação diabólica. Não apenas por indústria farmacêutica, é pior que isso, porque a indústria farmacêutica está na dela. O pior é as pessoas não quererem ver nem ouvir. Eu me lembro que quando eu estive com o casal Billings na década de 80, no primeiro Congresso Internacional para a Família das Américas, quando eu voltei de lá, o Dom Antônio Cheuich, vice-partilhado de Porto Alegre, pediu que eu desse orientação para os sacerdotes da diocese, e reuniram 2 vezes, quer dizer, em 2 grupos, que eram muitos sacerdotes. E eu me lembro que um deles disse,
Método natural é o método mais nojento que existe. E eu disse a ele, se o senhor está se referindo à maneira como ensinam, eu concordo consigo, porque até o ensinamento era diabólico. Então, eu vejo o diabo se miscuindo, porque o diabo não quer que a gente seja feliz. Porque nós, católicos, podemos ter uma vida sexual maravilhosa, perfeita, altamente satisfatória. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida em abundância, não a vida meia boca. E tudo isso é presente de Deus. Agora, na hora que a gente se intromete, aí a coisa complica mesmo. Quando a gente quer dar uma de Deus, Deus diz, mas eu acho. A sua opinião é mais importante. Veja, analise um por um dos mandamentos. O professor Zezinho falou bem dos mandamentos. Eu antes achava que mandamento era uma espécie de uma ditadura de Deus, me forçando a fazer tal coisa, para não ir para o inferno. Eu não entendia que mandamento é amor de Deus, como um pai ensina para o filho, como a mãe diz, filho, cuidado, não fica ali perto do fogão, porque eu estou fritando as coisas e pode respingar em ti. O pai diz, não mexe ali na tomada da parede, porque pode dar choque, pode morrer. Os mandamentos de Deus são exatamente isso. Eu digo, são sinais luminosos na estrada da vida, indicando o caminho da felicidade já nesta vida. E, claro, na vida eterna também, o que é muito melhor. Mas nessa vida, imagina, pega um por um dos mandamentos da lei de Deus. Imagina se ninguém roubasse, se ninguém falasse mal de ninguém, se ninguém fosse infiel, se os casais se amassem sempre, tá? Se o filho obedecesse ao pai, se o pai respeitasse o filho, tá? Então, analise um por um dos mandamentos e vai ver que nada mais é do que o sinal de o caminho que indica a felicidade é por aqui. Se vocês fizerem isso, é um paraíso na Terra. E no momento em que nós transgredimos, aí damos com burros na água, a vida sexual se torna realmente algo insatisfatório, tanto que não se contentam. Porque só uma relação sexual intravaginal? Não, vamos inventar outras formas. E vem o coito anal, e vem o A3, e vem o homem com homem, mulher com mulher, porque eles não se satisfazem. Não, Santo Agostinho diz, só Deus pode preencher o nosso coração humano, vasto demais para o mundo que o cerca. No momento que nós andamos dentro da lei de Deus, nós podemos e devemos ter uma vida plena, que Ele nos dá. É só seguir o caminho, Ele deu. O caminho Ele deu. Voltando, então, à questão da natalidade, o que nós temos hoje? Começou lá com o Malthus, depois ficou um pouco apagado, lá pela década de 50 voltou o neomalthusianismo, que é a mesma linguagem, e Deus vem em socorro da humanidade. Até 1920, ainda no século XIX, os casais tinham necessidade de ter muitos filhos, porque um cliente uma vez disse para mim, eles tinham 10 filhos. Ele diz, meu pai criava porcos, e criar porco dá dinheiro. Criar filho também dá dinheiro. Por quê? Eu tenho na minha família, éramos 13, eu sou a 12ª, viu, foi o professor Zezinho. Então, o que ocorre? Na minha família, todas as profissões que vocês imaginarem, temos na primeira, segunda e terceira geração da família. Por quê? Porque dos 13 filhos minha mãe teve, 89 netos dos 13 filhos, agora os bisnetos e os tataranetos, então não há nenhuma profissão que não exista na família. Então, quando a gente precisa de um socorro, sempre tem alguém para socorrer. Hoje, nós quase precisávamos de um cachorrinho para carregar o caixão do defunto,
porque a família não tem mais os 4 filhos para cada um pegar uma alça. Então, criou-se uma mentalidade antinatalista, e Deus, prevendo essa mentalidade antinatalista, ele veio em nosso socorro. Em 1920, Deus, eu diria o Espírito Santo, fez com que 2 cientistas, um na Alemanha, outro no Japão, na Alemanha era o Knaus e no Japão o Ogino, cada um deles independente, sem saber um para o outro. Naquela época não tinha internet ainda, viu? 1920, nem WhatsApp, nem mesmo telefone para o Japão. Então, o cara da Alemanha descobriu que as mulheres eram férteis num determinado tempo do ciclo. E o Ogino, lá no Japão, descobriu igualzinho. Quando um botou a público o que ele tinha descoberto, os dois descobriram a mesma coisa, que a mulher é fértil em determinado período, e ensinaram a fazer o cálculo. Então, seria assim, ciclo maior, menos 11, menos 7, não, ciclo maior, menos 11, menos ciclo menor, menos variação. Então, isso dá o início e o fim da fertilidade estatística, que eles chamaram de tabelinha, por quê? Porque tinha no livro o calendário e a gente ia conforme desse amarelo, verde, ou azul ou vermelho. Bem, esse método foi excelente para os casais que não tinham mais condições de ter 10, 12 filhos, nem necessidade de ter 10, 12 filhos, passasse a ter 4, 5 filhos. Na década de 40, Deus inspirou, porque a ciência, para mim, são as leis de Deus que Deus coloca na cabeça do cientista, faz descobrir, dá o eureka. Então, na década de 40, um médico francês descobriu que, assim como a grávida tem a temperatura do corpo mais alta, tanto que a grávida com 37,2 de temperatura não é febre, é gravidez, então descobriu que a mulher pode saber pela temperatura do corpo o dia que ovulou. Então, teve o método da temperatura basal, década de 40, década de 50, agora vem o casal Billings, que descobriu aquilo que todo ginecologista já sabia, que tem um muco diferente, que vem do canal cervical, e que a mulher percebe na própria roupa, percebe escorrer, então a mulher percebe o sinal da sua fertilidade. Interessante que ainda hoje tem mulher que não sabe que tem sinal da própria fertilidade, conhece a fertilidade da gatinha, da cadelinha, e não conhece a si própria. E Deus colocou em todos os animais fêmeas sinal de fertilidade. Só que o casal Billings divulgou isso. Os ginecologistas ficaram muito bravos, porque conhece a história do ovo de Colombo, né? Digo ou não digo? Colombo descobre a América, não sei se é verdade ou mentira, mas de qualquer forma é plausível, descobre a América, e aí ofereceram um banquete em homenagem a Colombo, e o pessoal diz, grandes coisas, era só ir sempre ao oeste, que chegaríamos lá, e a verdade foi o que Colombo fez. Aí Colombo perguntou, quem é de vocês tinha servido naqueles copinhos de porta-ovo, tinha servido ovo cozido, e então ele perguntou, quem de vocês é capaz de botar esse ovo em pé? E todos tentaram e não conseguiram, e o Colombo fez um clique, e o ovo ficou de pé, claro, porque ele fez um clique. Isso nós também saberíamos fazer. Saberiam, mas não fizeram. Os ginecologistas todos sabiam antes do Billings. E o Billings era neurologista e a esposa pediatra. E tirou o doce da boquinha do bebê. E divulgou. E o ginecólogo, não funciona, diz o médico ainda hoje. Isso não funciona. Método natural não vai funcionar. A mulher ovula mais de uma vez por mês, o que é verdade, mas nunca depois de 48 horas da primeira. Quer dizer, para isso, no método, o casal fica sem contato durante o início do muco e mais 2 dias depois que o muco desapareceu, considerando a possibilidade de uma segunda ovulação. E os médicos até hoje não ensinam e ainda mandam um contra, porque aí os interesses são outros vários também, né?
porque a pílula anticoncepcional mantém a mulher cliente permanente para ver como é que está, porque ele sabe do risco, tá? E vão trocando, tá sentindo isso, vou trocar, vou dar uma outra mais fraquinha. Detalhe, quanto mais fraquinha, mais abortiva, por causa do dismorfismo endometrial. Então, aí nós tivemos o método Billings na década de 50 e só na década de 60 veio a pílula anticoncepcional. Para o homem, não para a mulher. A maioria das pessoas não sabem. Surgiu na Inglaterra, na década de 60, para o homem usar. Micronor. A mulher toma hoje depois do parto. É gozado. Na realidade é triste, mas eu acho gozado. Fazer a mulherio de imbecil, tá? Aí, então, os homens usaram, porque ainda estava em pesquisa, e no fim de 2 anos os homens não aceitaram mais a contracepção hormonal. Por quê? Porque a contracepção hormonal faz o mesmo efeito na mulher e no homem. Ela age na hipófise, impedindo a formação das gonadotrofinas, que são os hormônios hipofisários que fazem com que as gônadas, ovário ou testículo, funcionem. Ora, no momento em que a gônada, ovário ou testículo não é estimulado, porque não há formação de gonadotrofina, porque a pílula masculina ou feminina age na hipófise, impedindo de funcionar. Então, nesse momento, tanto o ovário entra em atrofia, por castração química, como o testículo. Só que o do homem, o testículo, o homem percebe, está lá fora, no meio das pernas, é só palpar. E, de repente, ele vê que está minguando o tamanho. Pode imaginar, eles entrarem em pânico. O ovário da mulher também diminui de tamanho. Ela não sabe, está lá escondido atrás de um osso. O médico sabe. Aí entra em atrofia ovariana. Então, a primeira pílula anticoncepcional, quem usou foi o homem. Na década de 60, em 2 anos, deixaram de lado. Aí a mulher, sempre mais submissa, apresentaram para a mulher. E daí a mulher que, nesse momento, estava querendo se libertar do machismo, passou a ser machista. Por quê? Meu queridinho, para que tu possas, dizer um palavrão, tá? Para que tu possas me usar todos os dias sem sacrifício nenhum, eu vou usar um remédio que eu sei que pode me matar, ou que pode me encher de varizes, pode me fazer ficar obesa, pode me causar diabetes precoce, pode dar hipertensão, pode dar montes de coisas, mas eu sou tua serva. Então, é um método injusto, porque não há amor aqui. Existe uma submissão ao outro. E isso vale também para a vasectomia. O homem também está sozinho, carregando um problema que é do casal. A contracepção não é problema feminino nem masculino, é problema conjugal. Compete ao casal escolher o método, não estou falando como católica, o método que não prejudique a saúde de nenhum dos dois. E só método natural preserva a saúde de ambos. Todos os outros estragam a saúde de ambos, ou de um só. Então, Deus vem em socorro no momento em que precisamos de um método um pouco mais eficaz, porque o casal agora está limitado por uma cultura antinatalista. Vejam, hoje os carros, graças a Deus, já têm um pouquinho mais de espaço, mas lá pela década de 60, 70, não tinha carro em que coubesse mais do que 3 pessoas no banco de trás. Bota o marido na frente, a mulher do lado, 3 filhos atrás, e agora acabou, não cabe mais. Então,
fazia um apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Hoje, graças a Deus, já estou fazendo apartamento de 600 metros quadrados, mas tem que ter muita grana para comprar. Já estão fazendo aqueles carrões em que dá para botar 7 pessoas lá dentro, precisa muita grana para comprar também. Então, o casal, em função de toda essa cultura antinatalista, anseia por um método eficaz e método natural. E eu agora coloco o sintotérmico, é tão eficaz quanto a pílula anticoncepcional, absolutamente inócuo e excelente para a vida sexual por causa da saudade, pelo namoro, durante o período em que um se sacrifica em função do outro. Há pouco o professor Zezinho falou que amor implica em sacrifício. Mas o sacrifício significa, a gente sempre pensa em sacrifício apenas como sofrimento. E, na realidade, eu não entendo muito dessas coisas de etimologia, mas dá a impressão que é sacrum facere, seria assim, tornar sagrado. Então, o sacrifício torna algo não sagrado em sagrado. E isso acontece no amor. A missa, o que é a missa? É o sacrifício de qual? Do amor, que nos redimiu. Então, método natural de todos eles, eu diria, é o excelente. Os outros, tudo porcaria. Prejudica a saúde de um ou de outro, ou a emoção de ambos. E aí, sim, há pouco o Marcelo perguntou, mas a pílula leva à infidelidade? Eu diria, não, a pílula não. Mas uma vida sexual não plena realmente é um perigo para a infidelidade. E vida sexual plena só com método natural. O que fazer? Eu ensino de graça, eu autorizei ao Marcelo, se ele quiser colocar, se alguém quiser, eu ensino de graça, Brasil afora, até fora do Brasil tenho ensinado, pelo WhatsApp, hoje é muito fácil, né? Tanto por WhatsApp como por e-mail ou por telefone. Uma vez uma pessoa ligou para mim e disse, eu queria muito aprender método natural. Como é que a senhora me ensina? Tá, ensino. Quer aprender agora? Como agora? E claro, é fácil. Método Billings, minha gente. Posso continuar? Eu estou falando sozinha. Vai mal? Posso? Método Billings. Método Billings é a coisa mais fácil do mundo. Tudo que a mulher sabe. Quando eu falava lá em Porto Alegre para mulheres lá de uma vila, da Vila Cruzeiro, aqui em Florianópolis não tem Vila de Malocas, mas lá tinha, né? Então, é gente de um nível muito baixo, de uma escolaridade ínfima. E quando eu ensinava método natural, especificamente o método do muco, e que eu ia explicando para a mulher os sinais de fertilidade, elas começavam a fazer assim, ó, aí abanar a cabeça, como que diz, então aquilo, era aquilo, porque elas sabem, elas sentiam, só não sabiam o que era. E aí entra um grande drama. Eu me lembro que, quando eu me formei, tinha um colega que foi fazer obstetrícia, e ele tinha uma coluna de jornal, e uma jovem fez a pergunta, eu tenho, de vez em quando, um corrimento que parece uma clara de ovo, e eu fico toda molhada, o que será que é isso? E aí o meu colega, coitadinho, ele diz assim, é bom consultar um ginecologista para ver que tipo de vaginite. E sabe por que ele disse isso? Porque na 6ª série, último ano de faculdade de medicina, um dos colegas perguntou, eu já conhecia método natural antes de me formar, perguntou para o professor, ensina para nós método natural de regulação de natalidade. A resposta do catedrático de obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é qualquer escolinha, ele disse, não fala nisso que me dá arrepios.
O pessoal acha que método natural é tabelinha. Tabelinha é o Gino Knaull de 1920. E, além disso, ainda uma passa para a outra errado, dizendo que é 10 dias, 10 dias e 10 dias. Não tem nada a ver com 10 dias. É um cálculo para cada mulher. Método estatístico não é tão correto, porque, estatisticamente, no meu tempo, as mulheres mediam 1,65 m, hoje, estatisticamente, elas já chegam a 1,70 m. Então, enquanto que método natural, e eu já começo falando no método Billings ou do muco, é individual. Quando é que acontece? O dia que acontece. Quantos dias depois da menstruação? O dia que acontecer. Quantos dias antes? O dia que parar. O dia que acontecer e o dia que parar. Então, é só observar o próprio corpo. Eu diria observar os secos e molhados. Eu sou do tempo do armazém dos secos e molhados, em que vendiam de tudo. Então, gosto da expressão. A mulher percebe, ela tem um corrimento diferente. Só que agora, com a pílula, não tem, não. Porque a pílula impede isso, porque mantém o ovário castrado. Se a mulher não ovula, não vai ter sinal de ovulação. Agora entra um outro detalhe importantíssimo. Mulher que está tomando pílula e que tem esse corrimento típico de pré-ovulação, ela vai ovular, e se tiver relação sexual, ela vai abortar, porque a pílula não foi suficiente para impedir a ovulação, mas ela vai produzir uma alteração da camada interna do útero, do endométrio, e o bebê não terá condições de sobrevivência. Por isso dizem que a pílula moderna é microabortiva. É porque de vez em quando tem escape ovulatório, mas quando tiver escape ovulatório, a mulher que não quer ter um aborto causado pela pílula deve se abster da relação sexual durante o muco e mais 2 dias depois. Agora eu disse a frase importante. A mulher só engravida quando tem muco e mais 2 dias, ponto final. Simples, uma frase. A mulher só engravida quando tem muco e mais 2 dias depois. Claro que eu posso explicar isso cientificamente. Quem quiser, por telefone, ou no livrinho Regina, ou aqui em casa, ou pelo WhatsApp. Tá bom? Esse aí, eu tenho que fazer a revisão desse livro há quase uma década, e a preguiça. Mas agora eu vou começar. Eu tive o incentivo de um padre muito querido que veio aqui para o Santuário Coração de Jesus e que usa esse livrinho, aconselha, e encomendou 20 hoje. Eu disse, eu vou ter que primeiro fazer, porque tem umas coisas para revisar ali, vocês sabem que sempre precisa. Bem, então eu falei no método de muco. Método do muco significa que a mulher engravida quando tem muco e mais 2 dias, e o que é muco? É aquele corrimento, tipo clara de ovo crua, gosmento, estiapento, escorregadio, com sensação de molhado nos genitais. A mulher sente escorrer, às vezes pensa até que menstruou e tem aquela placa incolor ou esbranquiçada na calcinha. Quando o padre disse naquela reunião que o Dom Antônio Seuíche havia solicitado, que era um método nojento, ele tinha razão, porque de início eu nunca aceitei. De início tinha gente que ensinava que tinha que, sinto muito, vou falar claramente, tinha que enfiar o dedo na vagina para verificar se aquele... E fazia esse sinal, para ver se aqui parecia clara de ovo. Isso é nojento, faz favor, né? Depois vai fazer a salada. Não dá, né? Mas, infelizmente, teve gente que ensinava assim. Billings nunca ensinou assim. Eu estive com o Billings em 1980. Ele disse, lá nós fazíamos o trabalho com as indígenas, porque 80% da população lá é indígena, os maias, né? Maias. Então, e elas entendiam perfeitamente o ensinamento. Billings diz, o método deve ser ensinado de mulher para mulher, de vizinha para vizinha, de mãe para filha, de professora para aluno, de amiga para amiga, de ouvido a ouvido. Hoje, complicaram.
tem que ter uma orientadora. Não precisa de nada disso. E, infelizmente, estão complicando, em vez de só permitir que seja simplificado, complicam, não sei. Quer dizer, eu sei, mas não quero nem colocar aqui o porquê. Bem, de qualquer forma, esse é o método do muco, ensinado pelo casal Billings, e que funciona, e que é tão eficaz quanto a pílula, e que é facílimo, e que deixa o casal 5, no máximo 7 dias sem contato, a cada ciclo de em torno de 30, e que é excelente para a vida sexual. Eu, pessoalmente, não ensino só este método. Eu acrescento este método, a este método eu acrescento o método da temperatura basal. Por quê? A temperatura basal, ela só me diz que eu ovulei no passado, porque a temperatura do corpo da mulher antes de ovular, ela fica em níveis baixos, como se fosse o degrau, primeiro degrau de uma escada. Quando a mulher ovula, a temperatura basal, em repouso, vista em jejum, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, dá um pulo e vai para um segundo degrau, para cair quando menstrua de novo. Esse é o método da temperatura basal. Ele só diz que ovulei. Por quê? Porque a ovulação é o último dia do primeiro degrau. Quando está no segundo degrau, que vai continuar lá em cima até menstruar, indica ovulei no passado, mas a mulher é fértil antes de ovular. Por quê? Porque aquele muco... Posso adiantar? Tem tempo? Meu Deus, posso? Posso? Porque antes de ovular, quando a mulher tem muco, aquele muco significa que o estrógeno está agindo sobre o canal cervical e está acrescentando aquela secreção das glândulas do canal cervical que conecta a vagina ao útero. Essas glândulas passam a secretar com 80% de acréscimos de água. Ora, o esperma tem pH 8, alcalino. A mulher, na sua vagina, tem pH 4, igual a vinagre. O espermatozoide não sobrevive no pH 4. Então, quando a mulher não tem muco, não adianta, é pH 4, espermatozoide não pode penetrar no útero, porque as glândulas do canal fizeram um tampão, chamamos de tampão mucoso, nada entra. Agora, quando tem uma certa quantia de estrógeno na pré-ovulação imediata, aquelas glândulas do canal vão começar a secretar rica em água, e até 80% de água, num crescendo paulatino. Então, o que ocorre? Agora, o tampão mucoso cai fora, como quando eu estou assim toda com gripe, toda trancada, e que faço um vapor, escorre todo aquele ranho, tá? Mesma coisa, então, quer dizer, acrescentou água, vai agora em direção a pH 7. Note, eu tinha falado em 4, onde o espermatozoide não sobrevive. Agora, falei no esperma, pH 8. Agora eu estou no pH 4, 7. pH 7, o espermatozoide sobrevive, que é uma beleza, rico em água para ele ir nadando, lindo, com aquele rabinho, procurando o óvulo, e a concepção acontece. Nesse entretempo, o ninho já está em preparo. O tempo que o ovo leva para vir da trompa até o útero, 7 a 10 dias, é o tempo do endométrio, aquela camada interna do útero, estar com a comida pronta para o bebê se alimentar e para se aninhar. Tem condições de mantê-lo vivo. Então, é algo simplesmente maravilhoso, fantástico. Então, a mulher só engravida quando tem muco, mais 2 dias depois. Por que eu uso a temperatura? Porque na pré-menopausa, ou nas mulheres de ciclo muito longo, mulher que fica 8, 10 meses sem menstruar, nessas mulheres bem desreguladas, ou na pré-menopausa, ou no pós-parto, a mulher pode ter sinal de muco.
sem ovulação. Há uma tentativa do ovário de ovular que não acontece. Aí a mulher não acha que já ovulou. No pré-parto é comum isso. E como acha que já ovulou, não presta mais atenção. E, de repente, ela vai ter outro muco, e o outro, de repente, é ovulatório. Então, por isso, eu uso a temperatura basal junto, porque aí teve um muco, a temperatura não subiu, aquele muco foi uma tentativa de ovular que não aconteceu, atenta à próxima possibilidade de muco. Por isso, eu uso os dois. Só que o método é sintotérmico. Sintomas e sinais, temperatura, muco, e tem os outros. Tem a turgescência mamária. Eu estou fazendo 1000 gestos como se você estivesse vendo. Eu devia estar longe, né? Então, depois que a mulher ovula, a mama fica linda, fica túrgida, firmezinha. Dói um pouco, às vezes, até ao deitar em cima do braço. Às vezes, o marido quer fazer um carinho e, ai, não é fita da mulher, é que ela realmente já ovulou e agora está túrgido, né? Então, dá aquela sensação de dor ao toque. E o outro sinal, tem mulheres que sentem no dia que ovulam, fica um sinalzinho de sangue na calcinha, que pode ser vermelho, preto, marrom, rosado. Às vezes sente um desconforto no baixo ventre. Então, no momento que a mulher se conhece, por todos esses sinais, a libertação é total. Total, porque ela sabe exatamente o dia que engravidou. Isso é lindo. E se ela sabe que está fértil, e se eles planejam fazer um bebê agora no mês de abril, porque queremos que esse bebê nasça em janeiro, então pode fazer todo aquele romantismo, aquele jantar, aquela dança, é gostoso. Um champanhazinho, por que não? Um licorzinho, tanta coisa boa que dá. Nós te fizemos no dia tal, olha, foi assim, nós botamos tal música. Estávamos super excitados, super românticos, e tu és filho do amor. Olha que coisa mais linda. Não é assim um acaso que acontece. É muito bonito. Por isso a vida do católico pode ser plena. Falei demais, desculpa. E agora eu fico com cara de boba para vocês? Não. Nós que estamos ouvindo aqui e aprendendo, bebendo aqui da senhora, né? Professor, o senhor quer fazer alguma consideração? Eu queria dizer uma coisa. Pode dizer, doutora. Se todos os casais tiverem 2 filhos, a população do mundo vai acabar em algumas gerações. Sabiam disso? Porque se todos os casais tiverem 2 filhos, todos, a população vai decrescer, porque haverá filhos que não vão procriar ou por esterilidade, ou por morte precoce, ou por uma opção. E vamos chegar num ponto gravíssimo que está acontecendo na Europa. A Europa, em pouquíssimas gerações, será toda islâmica, porque o europeu está em declínio populacional, em alguns países, notadamente Alemanha e Inglaterra, em 1,2. E 1,2 de crescimento populacional é um decréscimo que leva à anulação da população autóctone. Muito grave, porque o islâmico continua a procriar 6, 8 por casal, e o alemão não está mais procriando, nem o inglês, quando tem um segundo filho já olhado atravessado. Não há mais bebês nascendo nos cristãos europeus. E os islâmicos estão tomando conta. Não conseguiram conquistar a Europa pela espada e vão conseguir ocupar toda a Europa pela fecundidade.
Tudo isso por falta de obediência à lei de Deus. E não são felizes. Eu tenho uma ex-cliente, que também é minha amiga, a sua irmã morava na Alemanha, depois um dia ela foi minha cliente também, para prevenção de câncer, que eu pensei que faziam bem na Alemanha e não fazem, pelo menos isso foi na década de 70. E então, ela teve só 2 filhos, e agora ela está viúva, com 2 filhos que não casaram nem querem casar, e que não procriaram. E quando ela teve o segundo filho, ela foi muito hostilizada porque engravidou pela segunda vez. E isso já há quase 50 anos atrás. E agora ela está sozinha na Alemanha com 2 filhos, sem neto nenhum. E certo cachorrinho vai ajudar a levar o caixão. É triste. Eu quero fazer uma observação, acho que a gente tem que ler o Manevite. Como é? A gente tem que ler o Manevite do Paulo VI, ouvindo a doutora Zélia falar. Você vai perceber assim, que o pessoal acha assim, a lei de Deus, a doutrina da igreja, esses padres falam isso porque eles não casam, eles não têm família, eles não sabem como é que é. É exatamente o oposto, né? Porque se você segue aquilo que está no Manevite, que se está na doutrina da igreja, que está no catecismo, aquelas orientações para a vida familiar, exatamente você vai ter uma vida perfeita. Ou seja, tudo aquilo que é o artificial dá, você consegue de maneira fácil, do modo como a doutora Zélia está ensinando, você consegue com método natural, sem se expor a risco, sem gastar dinheiro com pílula, nem com coisa nenhuma, mantendo a harmonia com toda essa coisa, essa completude que o sacramento do matrimônio, que a vida sexual permite dentro desse contexto, de um amor verdadeiro, uma coisa que realmente é plena. E essa é a manifestação da lei de Deus. E eu me lembrei do Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E aí tem um texto lá que as suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos, ou seja, a lei de Deus é uma delícia. Viver a lei divina é uma delícia, sim. Então, ao contrário dessa coisa de uma ordem, um Deus ditador que está impedindo. É exatamente o contrário. Acho que é isso que a gente tem que, no fundo, mudar, virar a chave da mentalidade. Essa mentalidade que foi que Satanás produziu lá quando a cobra foi falar com a Eva lá. Que segue o script, querido, segue a lei divina e tudo vai ser perfeito. Quando você quer inventar, você vai fazer gambiarra e só vai dar porcaria. Então, só vai dar complicação. Acho que ouvindo a doutora Zélia, assim, a gente fica, nossa, a lei de Deus é perfeita mesmo, a coisa Realmente. funciona e é melhor, e vai produzir tudo melhor, e a coisa vai Pelo fluir. amor. Você vai ter mais possibilidade de um matrimônio feliz, de uma vida fecunda, de uma vida saudável, de respeito, de viver esse amor no naipe mais elevado, como Deus realmente pede de nós, e como a nossa natureza, como a doutora Zélia disse lá, a nossa imagem e semelhança. Como nós somos assim, e somos feitos para amar em alto nível, nós só vamos ser realmente felizes e realizados amando em alto nível. Quando você baixa o sarrafo e começa a querer amar ou viver marromeno, como diz o pessoal, de qualquer jeito, você vai ser infeliz. Então, há essa ilusão de que a pessoa que não segue a lei divina, que está de boa, que ela é livre, que ela não é uma mentira, você não é feliz, é frustrado. Essa coisa, eu acho que nós católicos precisamos realmente virar a chave nesse sentido. Vamos parar com essa bobiça e vamos começar a contemplar não só a criação de Deus, mas a lei de Deus, que é exatamente essa. A lei existe exatamente para nos trazer de volta para o paraíso, porque a gente saiu de lá. Isso é uma maravilha. Acho que
que a gente não só que pode, mas que deve, está aí à nossa disposição, de um método de viver um matrimônio, fazer um planejamento familiar inteligente, de maneira tranquila, sem gastar dinheiro, sem se incomodar, estimulando a relação e o aprofundamento do carinho, do amor, do respeito, do sacrifício, que vai gerar essa coisa, e aí nós vamos ser plenos. É uma coisa maravilhosa. Eu estou até meio emocionado. Agradecer muito a doutora Zélia eu queria frisar. modo como ela diz as coisas também, porque é uma coisa assim, a gente fica babando. Obrigado, doutora Zélia. Eu queria frisar apenas uma coisa. A doutrina a respeito do planejamento familiar, quando o Papa coloca sobre a permissão do uso de método natural para espaçamento das gestações, a recomendação sempre é que o planejamento familiar deve ser feito com prudência e generosidade. A palavra generosidade está sendo abandonada. Então, o casal está evitando gravidez por motivos egoístas. Não estão abertos à vida como Deus pede, abertura à vida. Esse fechamento à vida entra naquela história do trilho que o professor Zezinho falou. Uma portuguesa, foi a esposa do Marcelo, que mandou para mim pelo WhatsApp, uma portuguesa, dizendo que em Portugal, onde o aborto é permitido por lei, agora também a eutanásia é permitida por lei. Quer dizer, nós, humanos, nos desgarramos do valor da vida humana. Agora parece que a humanidade só se importa com o valor da vida animal, do bicho, ou vegetal, das árvores. Mas a vida humana é, aos poucos, colocada de escanteio. Mas se é método natural, eu posso. Mas aí, se eu posso ter 5 filhos, por que eu vou ter só 1? Ou só 2? Mas de fato eu realmente só posso 1, então vai ser 1, mas é preciso que seja uma análise generosa, prudente também, mas generosa. Então, depois que eu entendi um pouco mais isso, eu passei a ajudar as mães, porque as mulheres grávidas, quando aparecem com 2, 3 crianças já e ela está grávida de novo, costumam ser hostilizadas. A minha irmã dizia para mim, ela teve 6 filhos, para mim, gravidez e parto não é problema, filho também não. O problema é o quê? De novo? Não tem televisão em casa? Coisas desse tipo. Quando as minhas clientes se queixavam disso, eu dava umas respostas bem na ponta da língua, umas respostas bem agressivas. Nós nos amamos, viu? Nós gostamos das coisas boas, algo desse tipo. Tá? Ou, mais agressivo ainda, mas não te preocupa, eu nunca vou pedir para tu comprar o pão para os meus filhos. Nós vamos ter condição. Coisas desse tipo. Então, o que eu faço hoje? Quando eu vejo uma mulher grávida, tendo ou não outro filho junto, eu não deixo mais de chegar perto e dizer parabéns. E se dá ainda, eu toco na barriga. Que Deus abençoe, que seja muito feliz, que essa criança traga muita alegria. Quando eu vejo uma escadinha, melhor ainda, né? Quando eu vejo uma mãe amamentando o bebê, eu falo no Salmo 8, ela está glorificando a Deus. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, das crianças que a mãe amamenta. Ela está rezando o Salmo 8 ao amamentar o filho, em gestos, em atitude, porque ela está manifestando o quê? O amor que nutre, e esse é o amor de Deus, esse é o amor eucarístico também. Então, minha gente, agora eu não perco a oportunidade de alegrar a mãe que espera um filho, para ela saber que ela não está fazendo nada errado.
e que o que está acontecendo é um milagre da vida. Isso é lindo. Por que que em Portugal entraram na eutanásia? Porque o aborto foi permitido. Depois é o suicídio assistido. E, claro, a guerra, por que não bomba atômica? Se a vida não tem valor, desde que eu proteja os ovos das tartarugas e as baleias em extinção. Gente, chega por mim. Aí, Marcela, contigo, então. Para mim também, eu acho que agradecer muito a oportunidade de participar aqui, de ter esse contato com o seu canal aí, estar do lado da doutora Zélia de novo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. E que o mundo... quando a gente sai da lei divina por egoísmo, as consequências são horríveis, também para a vida social, também para a vida econômica, para a destruição da cultura, para a destruição de um país, para a destruição de uma nação. Por quê? Porque a gente saiu da lei divina. Então, é isso que vai acontecer. Tá aí, Marcelo. Eu queria dizer que, assim, é muito, muito saboroso ouvir a doutora Zélia, né, falando com... a gente sente, de fato, um amor por Deus, né, um amor pela ciência que Deus nos deixou, né, que Deus nos dá. Eu aprendi demais nessa live, né, eu venho aprendendo demais, na verdade, durante todo esse tempo que nós estivemos conversando, desde as aulas com o professor Zezinho, e agora principalmente, eu fico muito feliz de tê-los aqui, ter partilhado conhecimento, sabedoria, disposição, tempo, né? Principalmente acredito, né, que tudo é para Deus, né, justamente para a honra e glória de Deus, e para que as pessoas que possam nos assistir agora e futuramente, né, nas próximas, porque o vídeo vai ficar gravado, né, se não fizerem nada, mas vai ficar gravado, e é isso, né, agradecimentos, e as pessoas que estão aqui até agora, né, também assistindo, os que irão assistir futuramente. Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo o link para o livro da doutora Zélia, né, o Regina, e o meu e-mail. Eu vou deixar o meu e-mail lá. Se alguém quiser o contato da doutora, manda um e-mail para mim, aí eu passo o contato da doutora, né? Alguém já pediu, eu já passei, né, para a doutora. Eu agradeço imensamente, né, a contribuição de vocês. Espero em algum outro momento tê-los, né, novamente, para que a gente possa conversar sobre este ou outros assuntos também, que enriquece, né? A gente precisa, de alguma maneira, fazer com que coisas como essa cheguem aos ouvidos, né? Tem outros canais, mas acho que quanto mais houver pessoas falando, né, pessoas evangelizando, é muito mais fácil das pessoas poderem encontrar, né? Não sei se a dona Zélia quer falar mais alguma coisa. Quero dizer, sim, que é de graça. Não posso nem imaginar em cobrança, não quero nem agradecimentos. A gratidão seria querer ser feliz e ter saúde. E eu ajudarei com certeza, tá? Pode ser por WhatsApp, como quiser, por telefone. Até prefiro que telefone direto, tá? Então, não se constranja quem achar que tem que pagar alguma coisa, não tem que pagar coisa nenhuma. E que eu faço isso para o Brasil inteiro. Se tiver gente de outro país, eu ensino igual. Ok? Amém. Professor? Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela paciência de quem nos acompanhou, quem vai nos ouvir, mas realmente vale a pena e foi uma grande alegria estar aqui de volta. É isso aí.
E vamos então, né, para a sopa de pedra, né? Muito boa noite, hein? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.